nome é Rodrigo Bernardinelli, eu sou responsável na CA Technologies pelas soluções Application Delivery na América Latina. Application Delivery talvez não seja um termo tão conhecido, né? Mas na verdade tudo isso se trata de DevOps, ou seja, de tecnologias, de processos, de como a gente consegue levar a inovação mais rápido e com mais qualidade para o mercado. Tudo isso tem um propósito, né? Nosso mundo está em constante transformação. A gente vive hoje num mundo muito mais digital. Como essa plataforma que vocês estão participando hoje, não é? Quem diria participar de um evento totalmente virtual, onde eu interajo nesse evento com os participantes, com as pessoas, como se eu estivesse jogando Second Life, não? Então eu acho isso bastante interessante. E eu sempre fui um entusiasta de tecnologia, então eu sempre acompanhei muito essas tendências, todos os gadgets. Estava conversando até aqui há pouco com o pessoal da produção sobre meus interesses aqui sobre tecnologia, áudio, vídeo. Estávamos discutindo, por exemplo, se a iluminação aqui ia ser suficiente para o que a gente está tratando. E tudo isso tem muito a ver, né? Então, hoje em dia, quem que vive sem celular? Hoje eu não consigo me imaginar, eu me sinto perdido se eu estiver na rua e não tiver meu celular para poder chamar um táxi, por exemplo. E depois que eu pego o táxi, eu preciso de ajuda do aplicativo para ele me levar para onde eu quero ir, da melhor maneira, da maneira mais eficiente. Chegando então onde eu desejo ir, muitas vezes eu tenho que ficar esperando. E como é que eu passo o tempo? Nada mais do que ficar navegando e lendo um pouquinho mais, e quem sabe vendo um vídeo através de serviços de streaming tão comumente no mercado. Até que chega a hora do descanso, né? E eu quero viajar com a minha família e procurar um lugar bacana para ir. Aí, através do aplicativo, eu consigo encontrar alguém que está alugando sua própria casa, seus aposentos, para que para que eu possa descansar e ter um momento com a minha família, não é verdade? Hoje em dia, pessoal, serviços como o Airbnb, por exemplo, que permite fazer esse tipo de coisa, já valem mais do que a maior cadeia de hotéis do mundo. Como que um serviço digital que não possui uma única propriedade, não tem os custos de operação, já vale mais do que a maior cadeia de hotéis do mundo. Isso é bastante interessante, né? Ah, e essas transformações estão mudando a forma como as empresas atuam, né? Então a gente está vendo diversos casos. Ficou muito claro recentemente, todos puderam acompanhar pela mídia, que está amplamente divulgado, a venda do HSBC aqui no Brasil. Eu me recordo eu me recordo do CEO do Itaú, Olavo Setúbal, dizendo o seguinte, que eles não foram tão distantes na negociação porque o Itaú não tem mais interesse em presença física, que eles estão indo muito mais para uma plataforma digital, porque é dessa maneira que as empresas estão conectando com seus clientes hoje em dia. O mundo está se transformando, né? Hoje você vê o papel, a forma como é que a gente atua, como é que os negócios vão se transformar daqui para frente, né? Eu usei, por exemplo, os exemplos dos bancos, né? Como os bancos se transformando por plataformas cada vez mais digitais, porque esses mesmos bancos, eles estão cada vez mais tendo que competir com novos competidores. A gente até brinca, né? Dois rapazes e um cachorro numa garagem estão transformando o mundo. Um banco agora, ele tem que competir por exemplo, com gigantes como Apple e Google em meios de pagamento, competições que não estavam previstas há poucos anos atrás, não é mesmo? Grandes mercados se transformando, mercados de seguros se transformando, a desintermediação acontecendo. Na verdade, para que eu preciso do intermediário se eu consigo me conectar diretamente com meus fornecedores através da tecnologia, através de mecanismos digitais? E é nesse contexto, o contexto da economia dos aplicativos, onde as empresas estão tendo que se transformar. Uma das principais iniciativas que as empresas têm para se diferenciar nessa nova economia é a transformação digital. É como as empresas vão mudar os seus modelos de negócio, os seus processos internos para serem cada vez mais digitais e competir com esses novos competidores que hoje têm no mercado. Muitas empresas que estão seguindo o caminho da transformação digital estão adotando práticas como ágil, como DevOps e como a entrega contínua, para que ela possa desenvolver melhor software, entregar mais rápido o software e com muito mais qualidade. Eu acho que todos vocês já se habituaram em ter atualizações constantes nas aplicações dos seus celulares, não é mesmo? Agora, pessoal, para que isso aconteça, muito tem que ser transformado dentro das organizações. Muitas organizações já nascem assim, né? Assim,
A gente chama, por exemplo, os unicórnios, né? Um Google, um Facebook, um Netflix, um Uber, Airbnb, todos eles já nasceram digitais, né? E como é que eu, sendo uma empresa tradicional, como é que a gente pode competir nessa nova economia? Essas abordagens de tecnologia visam que essas empresas consigam desenvolver melhor software e assim competir na economia dos aplicativos. Ok? Nós vamos falar bastante hoje aqui sobre a entrega contínua, porque muitas das empresas que estão adotando DevOps utilizam a entrega contínua para entregar software com mais rápido. A entrega contínua visa três coisas. Primeiro, eliminar restrições que existem no ambiente, restrições que existem no processo de desenvolvimento, para que eu consiga entregar aplicações mais rápido. Segundo, entregar com mais velocidade, com mais qualidade, novos serviços para os usuários finais. E terceiro, melhorar a experiência do usuário final, a experiência percebida. Tem toda uma nova geração que não se importa mais pela segurança ou pelo tradicional. Eles estão muito mais preocupados com qual que é a melhor aplicação, como é que eu melhor interajo com a minha empresa para tratar isso. E a entrega contínua é uma iniciativa dentro de TI que nos ajuda com isso. Okay. Quero mostrar. E por que a entrega contínua, pessoal? Porque o desenvolvimento tradicional de aplicações, da maneira que a gente conhece, está quebrado. Hoje existem diversas barreiras, diversos obstáculos, do momento que eu tenho uma ideia, até que essa ideia se transforme em experiência de usuário na ponta. Muitas barreiras. Barreiras como, muitas vezes as equipes de desenvolvimento estão trabalhando, mas elas não têm o que elas necessitam para continuar o seu trabalho. Okay? Muitas vezes as equipes de desenvolvimento não têm ambientes para poderem desenvolver. Então elas acabam desenvolvendo um código e mandando para frente sem muitos testes. Muitas vezes, as equipes de desenvolvimento estão dependendo também de outras equipes para fazer o seu trabalho. Isso leva a atrasos e cada vez mais que as empresas estão adotando métodos ágeis de desenvolvimento, essas barreiras se mostram cada vez mais evidentes. E uma vez que esse código está desenvolvido, que a gente finalmente tem um código, é preciso testar. A indústria sempre testou muitas coisas, né? A gente precisa testar se o código, se o produto que eu estou desenvolvendo, ele realmente funciona. O nosso problema é que a gente ainda está muito preso em testes manuais, dependendo que os nossos usuários entrem no sistema e testem para verificar se a aplicação está funcionando corretamente. Quanto mais tarde no processo, mais tempo vai se levar para corrigir uma solução e que esse produto chegue ao final. Testamos as aplicações e a gente tem que interagir, né? Um software, ele começa no desenvolvimento, passa pelas equipes de teste, pelas equipes de pré-produção, vai para a produção, e a gente sabe que cada equipe dessa está fazendo a sua parte. Cada equipe está utilizando suas próprias ferramentas, está utilizando seus processos para fazer o seu melhor. E cada um passa a ter suas próprias tecnologias, suas próprias ferramentas. E acaba sendo um desafio gerenciar as mais diferentes tecnologias envolvidas nesse processo. Muitos scripts manuais passam a acontecer. Todos esses problemas acabam fazendo que as equipes responsáveis por desenvolver um novo software e transformar ele em experiência para o usuário final, ou colocar em produção, acabam não conseguindo fazer o seu trabalho. Todos esses desafios, todos esses problemas que as organizações possuem no seu processo de desenvolvimento levam a atrasos. E aí aquela historinha de você ter atualizações constantes na aplicação do seu celular acaba não acontecendo, levando insatisfação dos seus usuários, uma má experiência do cliente, problemas de segurança que possam acontecer e, pior ainda, um dano à sua marca. Okay? A entrega contínua e DevOps visa resolver esse desafio. A ideia é que a gente permita que o desenvolvimento ele realmente seja paralelo. Por exemplo, através de serviços virtuais, a gente pode prover ambientes para que o desenvolvimento e equipes de teste possam trabalhar sem dependências futuras. Acelerar a qualidade, né? Testes automatizados, mecanismos para que se criem as automações necessárias para se fazer esse teste, permitam que esse teste aconteça cada vez mais cedo no ciclo de entrega de aplicações. E por último, automação de ponta a ponta, a possibilidade de criar um processo
que integre essas diferentes equipes e diferentes ferramentas de maneira totalmente automatizada, para que no momento que um software, que um código estiver pronto, ele possa passar por todas as etapas de maneira automática até que chegue em produção. Isso é a entrega contínua em DevOps, onde a CA atua. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de mostrar para você, a estratégia de entrega contínua e DevOps da CA. Eu agradeço a participação de todos, mas fiquem comigo que nós vamos conversar agora com o Vitor Mazini da TIM, como é que ele enfrenta os desafios para entregar novas aplicações mais rápido para o mercado. Muito obrigado. Legal, pessoal. Muito bem. Estamos aqui de volta agora com o Vitor Mazini da TIM. Vitor Mazini, que é engenheiro elétrico formado pela PUC, pós-graduado em gerenciamento de projetos pelo Senac de São Paulo e já está na TIM há 8 anos, sendo 3 anos na área de QA, ou área de qualidade e testes da TIM. Fala um pouquinho mais para mim sobre a sua área. Qual que é a sua área? Qual que é o seu papel lá na TIM? Tá. Hoje eu trabalho na área de QA da TIM, Ok, que é responsável por validar, responsável pela qualidade de todos os projetos de TI da TIM e alguns da engenharia. ok, Hoje a gente tem uma equipe muito experiente no que faz, o que ajuda nos ajuda a fechar estratégias convincentes na entrega dos projetos. ok, Hoje, hoje os projetos, quando chegam a nós, os prazos são agressivos, existem N restrições que a gente precisa vencer, e tudo isso que você vê hoje no mercado, sim, é natural. E aí, por isso, a gente, usando com esse time ferramentas, hoje no mercado, nos ajudam a suprir esses desafios. exato, Nossa equipe, ela está dividida em algumas áreas que a gente subentende isso como automação, versionamento de serviços, virtualização de serviços, desculpa, controle de versionamento, e a forma de trabalho que a gente preza é não só focar dentro do teste, e sim abranger a nossa atuação desde o desenvolvimento até a entrega em produção. ok, ok. Então, se eu entendi, a sua área então está dentro da área de TI da TIM, correto? Apesar de você sustentar também processos da engenharia, você tem as equipes de desenvolvimento num outro departamento, uma outra área de TI. Você está entre, então, o desenvolvimento e a produção, vamos dizer dessa maneira? Isso mesmo, É, você está certíssimo, né? A minha área está entre o desenvolvimento e a equipe de produção. Na verdade, o que a gente fala bastante é que a nossa área ela está no final da cadeia. ok, Você tem o projeto, todas as etapas de levantamento de requisitos, desenvolvimento, e depois que tudo isso é pronto, a gente recebe esse bolo gigante para validar a qualidade, se os requisitos atendem o que o usuário havia pedido e assim por diante. legal. E quantos projetos normalmente vocês conseguem trabalhar simultaneamente? Na verdade, Rodrigo, é sazonal. Tá, Né? Eu não teria para você um número exato, mas o fato de a gente ter uma quantidade grande de projetos em ok, paralelo, até porque a gente tem uma fábrica que atua dando um suporte na execução dos testes. ok, E por outro lado, a gente tem equipes, como eu tinha comentado, que trabalham com automação, com versionamento, controlando as entregas da fábrica ok, e a virtualização de serviços. Então, não foi no dia para outro que a gente chegou onde a gente está hoje. E da forma como está hoje, eu vejo, a gente fechou todo o ciclo. A gente tem as fábricas envolvidas, tem os testes e o suporte aos testes, que entra a virtualização, que entra a automação e assim por diante. ok, ok. Eu vejo o segmento que vocês atuam, né, a TIM, é um segmento competitivo, né? Hoje a gente tem as grandes operadoras do mercado, fica cada vez mais fácil você sair de uma operadora e ir para outra. E eu vejo que muito dessa mudança, né, vamos dizer, essa promiscuidade dos clientes em trocar operadora também, vai muito da experiência que cada um tem
com a operadora. E eu tenho observado no mercado como a TIM está se destacando na qualidade dos serviços. Sim. Eu vejo que isso cada vez mais é fruto dessas estratégias que vocês adotaram, né? Mas antes de chegar nesse sucesso todo, quais eram os desafios que vocês tinham no que tange qualidade de desenvolvimento de software? Tá. Um dos pontos que a gente percebeu, na verdade, a gente teve que fazer uma revisão dos processos internos, Ok, identificar os gaps, se olhar, né? Onde que eu tenho gap, onde eu tenho restrições e olhar isso não como um problema, mas sim oportunidades. ok, Nisso, uma das soluções que veio, a gente começou, acho que, se não me engano, 3 anos atrás, foram uma das soluções da CA, ok, da parte de virtualização de serviços. ok, A nossa ideia era o quê? Inicialmente, ter um produto simples e que tenha um retorno rápido. ok, E praticamente foi isso que aconteceu, porque a gente estava num momento crítico, com projetos estratégicos acontecendo, final de ano, campanha de natais, que são fundamentais para a empresa. ok. E tínhamos N restrições acontecendo em volta do projeto. As restrições que eram os desafios que você tinha, né, Sim. que te impediam de seguir adiante. Justamente. E Ok. que, na verdade, a gente olhou como oportunidades, né? Ok. Não paramos, pô, o que vamos fazer agora? Não. Vamos olhar isso como oportunidade e ver no mercado se há algo para nos auxiliar nisso. Ô, Vitor, me diz um pouquinho, que tipo de restrições eram essas? Você pode dar algum exemplo? Que tipos de restrições que impediam você de realizar o seu trabalho? Sim. Por exemplo, erros de desenvolvimento. Assim, o FK em si, ele trabalha na cadeia de testes, assim, integration test, testes com usuários e depois a produção. Ok, Só que em integration test, os testes integrados, era comum acontecer de identificar erros que poderiam ser pegos em tempo de desenvolvimento. ok, Sim, isso pode acontecer, claro, não tem como fugir, né? É difícil hoje você falar que um software vai estar 100% perfeito. ok, Mas só que se a gente conseguisse antecipar esses erros, conversando com a fábrica, melhorando o relacionamento com as fábricas de desenvolvimento e mostrando para eles, os papéis e responsabilidades, trabalhando em parceria, a gente conseguiria fluir o teste com mais rapidez. legal, legal. Esse é um conceito até que a gente chama de shift left, né? Isso mesmo. Trazer essa questão da qualidade muito mais próximo do desenvolvimento, não é? Isso mesmo. Hoje, praticamente todas as fábricas de desenvolvimento, elas usam a ferramenta de virtualização da CA como suporte das entregas. Ok. Então, E elas usam para quê? Para simular ambientes restritos, é isso? Simular outros sistemas da TIM ou simular acesso de terceiros? Como que é isso que esse uso deles? hoje, por exemplo, assim, se eu tenho a especificação fechada, eu consigo montar os serviços virtualizados Ok. e dispor isso para a fábrica. Ok, Com isso, a fábrica ela consegue fazer um desenvolvimento e já ir validando se o que ela faz está certo ou errado. ok, E aí eu ganho muito em agilidade, isso é um fato. ok. Outras restrições que você tinha comentado, a gente tinha um problema muito sério antes. Na verdade, eu acho que nem é questão de problema, mas a gente executa muitos testes com engenharia. Teste com engenharia, ok. E a gente tinha muita restrição na engenharia tem uma planta de testes onde executam testes da engenharia e também os testes do FK que são integrados, Ok. TI e engenharia. Perfeito. E a gente tinha uma restrição de ter pessoas específicas naquele local. E no outro lado, o que eu tinha? Eu tinha uma fábrica de testes distribuída para o Brasil. Hoje a gente está em Recife, São Paulo não mais, né? Recife e Rio de Janeiro. Né? Algumas pessoas no Rio e a maior parte em Recife. Que precisavam acessar a planta. Na verdade, assim, se eu conseguisse disponibilizar o acesso deles à planta de teste de engenharia, eu conseguiria paralisar melhor os meus testes. Ok. Só que, com uma pessoa lá, eu não ia conseguir... Você não conseguia mover as pessoas fisicamente isso para a era engenharia, onde tem aqueles grandes equipamentos para fazer os testes necessários. Isso mesmo. Né? Aí uma das soluções que a gente teve, na verdade, uma das ideias que a gente teve foi, com o uso da ferramenta virtualizada, ser a ponte com a plataforma de teste da engenharia. Ok. E aí eu consegui retirar as restrições que era, nesse caso,
ter uma pessoa física lá. Claro que eu preciso ter ainda para alguns Ok. testes específicos, mas não, isso não é mais restrições para a gente. A gente Ok. ganhou muito mais agilidade. Muito mais agilidade, porque ao invés de você ter que deslocar a pessoa fisicamente, consumir o recurso daquelas grandes máquinas Sim, de telecom que são caras em protocolos específicos, você simulou o comportamento daquelas máquinas utilizando tecnologia de virtualização de serviços, por exemplo, né? isso E aí mesmo. levando para o desenvolvimento para que ele conseguisse levar com mais velocidade, mais qualidade, para que chegasse para vocês em testes cada vez mais redonda essa bola, né, Uhum. cara, para ser trabalhada. Isso mesmo, isso mesmo. Legal, legal. Até um outro exemplo que eu cito é com relação ao ambiente de treinamento, né? Ambiente de treinamento. A gente tinha alguns sistemas de CRM tinham sistemas de treinamento que oneravam com relação ao tempo, quando a gente precisava fazer alguma automação Ok. ou geração de massa. Geralmente demoravam 3 a 1 mês a equipe para fazer algo no meio. Ok. Só que a gente viu isso como oportunidade e falou, vamos montar um ambiente virtualizado para esse ambiente de treinamento de CRM. E acabou sendo um sucesso porque a gente cuidou da parte de automação da geração de massa para, nesse caso, a equipe de atendimento, call center e tudo mais. Do ambiente em si, a gente ter o ambiente disponível para eles, isso é 24/7. E também, assim, gerou uma economia boa para a TIM. Ok. No caso, antes, a gente, se eu não me engano, foi mais ou menos 40% de economia de custo, se comparar o antes e o depois. Deixa eu te fazer essa pergunta, então. Vitor, e quais foram, dado todas essas vantagens, vocês conseguiram mensurar isso? Conseguiram ver quanto que a TIM ganhou com esse tipo de coisa? Quanto que reduziu de tempo? Quanto que reduziu de custos? Quanto que melhorou a produtividade? Você consegue mensurar alguma coisa pra gente? Sim, os números são, assim, o hall de oportunidades é grande. Grande, né? E Mas nos casos de uso que vocês atuaram, né? isso. Assim, para você ter uma ideia, a gente não se isolou só a montar serviços virtualizados. Ok. O nosso foco, que eu acho que foi o diferencial do projeto, foi ter uma equipe especializada e focada nessa área de atuação. Ok. Porque, assim, como eu trabalho com gestão e também com N projetos ao mesmo tempo. Então, eu consigo ver as oportunidades e gerar insumos para eles. Tanto é que, por exemplo, com essa ferramenta da CI especificamente, a gente está atuando com a virtualização de serviços, monitoramento, automação, execução de testes, integração com a engenharia, sabe? Algo que foi uma quebra de paradigma, né? Assim, não vou focar só na virtualização, vou aumentar meu leque de oportunidades. Ok. Ok. Então você vê isso como resultado também, você ampliou para outras áreas, outras funções da empresa que também se beneficiaram com isso, né? Sim. Ok. Eu acho que o principal benefício que eu vejo é a agilidade nas entregas. Ok. Hoje, dificilmente, quando eu tinha um projeto antes da ferramenta, o que acontecia? O FK, geralmente, ele tinha que gerar massa para os vendors ou para as áreas, Ok. para eles executarem os testes internos deles e assim entregarem para a gente um delivery ou coisa do tipo. Isso acabou mudando. A gente criou uma regra que é o quê? Você quer massa de dados, quer executar algum teste específico, usa a ferramenta de virtualização. Ela está disponível 24/7, você pode fazer quantos testes quiser nela e basta você passar para a gente o que você precisa, se é um caso negativo, um caso positivo e assim por diante, sabe? Isso eu vejo de positivo um ponto que agregou muito porque eu onerava uma equipe antes gerando massa para algo que não precisava, que eu não preciso hoje. E também acho que praticamente, assim, todas as áreas já conhecem a ferramenta, né? Ok. Foi a Isa, que é a minha gestora, ela usou uma abordagem muito interessante. Assim, a gente não quis fechar uma metodologia de trabalho amarrada, onde eu tenho regras, onde eu tenho, vamos seguir um ITIL da vida. Não, vamos fazer algo por fora, pensar um pouco fora da caixa, onde eu tenho, não tinha tanta formalização, assim, formalização tinha, claro, porque tinha troca de e-mails, mas assim, as pessoas vinham até nós e elas espalhavam a notícia entre elas. Entendi. Então, assim, o uso da ferramenta acabou se
se multiplica, propagando, se propagando, multiplicando, né? Porque justamente. acaba sendo até por osmose, né? Uma área vê o benefício que a outra área está tendo e fala, opa, tem um negócio bacana aqui, deixa eu começar a utilizar também, né? Claro que não foi no dia para noite isso, né? Levou um Levou bom um tempo. tempo para todo mundo começar a utilizar. Tanto é que, por exemplo, hoje a equipe que cuida da ferramenta, ela é totalmente independente. Sim, as pessoas já chegam nela, já solicitam serviços. A gente depois de um tempo discute oportunidades dentro dos projetos. Nesse projeto eu posso aproveitar para outro projeto. E que nem, por exemplo, hoje, eu acho que, se não me engano, a gente está com mais ou menos mais de 1.000 serviços virtualizados criados. Ok, Isso, eu acho que, se não me engano, foram de 2 a 3 anos ok, o projeto. E a quantidade de acessos gira em torno de 4.000 acessos por dia. ok. Sim, é muita coisa. E aí se envolve fábricas acessando, equipes de projeto acessando, a engenharia utilizando também em alguns projetos, ambiente de treinamento, e aí vai. Ok, Sabe? ok, muito bacana. E o que você recomendaria para empresas que estão passando por desafios similares? Por onde que elas deveriam começar? Baseado na experiência que vocês tiveram na TIM. Eu falo por experiência própria, olhar os problemas, as dificuldades do dia a dia como oportunidades, como a gente fez. E tentar, assim, sempre há uma luz do túnel, no fim do túnel. É difícil falar isso, mas há sim, sabe? Leva um tempo para você conseguir chegar numa maturidade, mas é possível. E uma sugestão que eu dou é buscar ferramentas que sejam simples, que não exijam, assim, sejam simples de implementação, até porque no caso da ferramenta do SA, a gente que encaixou bem a nossa necessidade com a ferramenta. Então, Ok, o cenário que a gente era muito propício, né? O que a gente tinha era mais entender, demandou mais tempo de entender como eu vou fazer a comunicação do que implementar a ferramenta em si. ok. Ela é simples no final das contas, né? A dificuldade uma hora é se planejar para ela, é É, isso que você está justamente, dizendo. justamente. Ok. Não se amarrar muito em processos no que diz respeito a... Deixa o povo usar, é isso que você está querendo dizer, né? mais ou menos. Deixa o povo Isso, usar, não vamos criar muita torneirinha fechada ali pro pessoal, não. Vamos isso. deixar para que a adoção aconteça, né? Liberdade. Liberdade, perfeito. E liberdade é Liberdade. uma boa palavra no que diz respeito à adoção, né? Muitas vezes a gente vê que muitas tecnologias acabam não indo para frente nas organizações por uma questão de adoção, né? De como é que as pessoas vão usar ou não. Às vezes criam-se tantas amarras que o negócio não evolui, né? Até porque também, quando a gente decidiu usar a ferramenta, a gente não ficou preso só na virtualização do serviço. Legal. Você vê que aonde que eu usaria a ferramenta para monitoramento, sabe? A gente enxergou uma oportunidade no nosso Middle, e aí tinha N serviços, e quando caía um serviço, um SOA, a gente ficava amarrado. Ok. Porque o FQA ele só vai saber, geralmente quando tem um problema, quando chamar um serviço. Aí, Na produção, não, isso é ambiente de teste. no ambiente de teste. Ambiente de teste. Nosso âmbito é só ambiente de teste, não produção. A gente é envolvido na produção, no caso, por exemplo, é um problema na produção, a gente tem que ser envolvido para saber o que aconteceu durante o teste. Ok. Mas nesse caso, voltando a esse monitoramento, a gente não ficou preso só à criação. A gente criou com a ferramenta assim, mapeamos todos os serviços que a gente tinha, e com isso o que a gente fez? Colocou uma rotina diária lá, todo dia ficar chamando. Aí aquele serviço caiu, o que eu faço? É responsável por tal coisa, então eu vou ter problema em tal sistema, eu consigo já avisar os testers que está com problema, e eles não perdem tempo com aquela ação, eles focam em outra coisa. Ok. Bom, agora eu posso dizer que vocês têm uma empresa, vocês têm uma área de testes muito mais ágil, né? Sim. Você consegue comparar como que era anteriormente, como é que está agora? Comparar em relação aos benefícios, como é que vocês, melhoraram na área antes e depois? Sim. Antes a gente tinha uma área muito focada eu estou há 3 anos na área, então esse processo, a Isa praticamente tocava sozinha Anteriormente? a área de QA com o suporte da fábrica, Ok. né? E tinha um foco em automação,
e um foco também em testes funcionais. Há uns 3 anos para cá, a gente começou a rever os processos, que foi aonde a gente chegou até agora. Ok. Eu diria assim, hoje a gente tem uma maturidade muito grande, comparando com antes, de quando receber um projeto, fechar estratégias convincentes Ok. e saber, para aquele projeto eu consigo utilizar essa ferramenta, para aquele projeto eu consigo utilizar essa ferramenta. Um dos termos que a minha gestora usa, que eu gosto muito, a gente chama, tem uma expressão, é limpa-trilho. Limpa-trilho. Que é a gente antecipar os erros antes do teste integrado. Ok. Isso é algo difundido na empresa. Virou limpa-trilho já. Virou Pela limpa-trilha. empresa O termo dela e é bem interessante, porque Yeah. quando um projeto chega, ele já, assim, no começo era bem, não era tão expressivo o uso disso, mas Ok. agora, antes do projeto chegar, a própria área de projeto já sugere o uso, vamos fazer um limpa-trilho, que eles perceberam que se eu antecipar os erros antes, eu consigo fluir o teste com mais rapidez e garantir a data target do projeto. Ok. Ok. Muito bom. Muito bom. E para o futuro, Vitor? O que vocês estão imaginando para o futuro aí? Quais são os próximos passos que vocês vão dar nesse tema? Do futuro, o que eu vejo a gente chegou num nível de maturidade legal, onde a gente consegue fechar o ciclo, eu digo. No caso, a gente tem as fábricas envolvidas, a gente melhorou muito bem a relação com as fábricas, porque eles não estão entregando tanto erro comparado ao antes. Comparando anteriormente. Isso. Perfeito. A gente tem o controle de versionamento das entregas, que isso garante com que a gente saiba o quanto de kits são entregues, tem um controle mais exato. Hoje, praticamente são todos os sistemas da TIM passam pela gente nesse controle. Você tem a versão de o que sai de vocês vai para a produção, é isso? Isso mesmo, Ok. isso mesmo. Legal. Um processo auditado, foi um projeto grande e Você já pode dizer que tem uma entrega contínua acontecendo aí para a produção. Sim. Quando vocês avaliam a qualidade e dão a velocidade necessária para isso. Justamente. O que eu vejo, a gente precisa aprimorar isso, né? Interligar os sistemas que hoje está com a fábrica, que ela conecta na gente para fazer a virtualização dos serviços, a utilização, né, disso, a entrega. Hoje a gente tem esse sistema, mas falta um pouco de integração. Ok. Aí outro ponto que eu vejo é também assim, pode-se falar que, por exemplo, há uma quantidade relativamente grande de projetos web, app, que é uma tendência, né? Vai demandar muito da nossa área. Ok. Então, se a gente não estiver preparado, e ainda outros projetos que estão acontecendo, né? Uma revisão de arquitetura é coisas bem interessantes. Então, se a gente não estiver preparado, revendo que nem eu tinha comentado no começo da conversa, não olhar os problemas, e sim olhar oportunidades, Ok. a gente consegue vencer esses desafios. Legal, muito bem. Conversei aqui com o Vitor Mazini da TIM e agradeço muito pela presença e participação Obrigado do nosso evento. pela oportunidade. É muito bom estar aqui para bater esse papo, trocar essas experiências. Muito bem, Vitor. Obrigado.